dos reinos heteroastrais dos mundos físicos. Antes do trabalho esforçado de Moisés, no Monte Sinai, Antúlio já pregava na Atlântida a ideia unitária de Deus, mas, em lugar do Jeová feroz e vingativo, ensinava que o Onipotente era uma fonte eterna de luz e amor. Também é de sua autoria a primeira enunciação setenária na Terra, quando se refere à cromosofia das 7 legiões dos guardiães, cada uma se movendo numa aura correspondente a cada cor do arco-íris. Comprovando os seus dons maravilhosos, Antúlio previu, com milênios de antecipação, a submersão da Atlântida e a inversão rápida do eixo da Terra, ocorrida há mais de 27.000 anos do vosso calendário. Desde as tradições bíblicas até os vossos dias, muitos outros eventos proféticos foram registrados e comprovados pela documentação que ainda se guarda nas fímbrias do Himalaia, nas regiões inacessíveis ao homem comum. A Bíblia vos notifica de que os bons profetas existiram desde o rei Davi, principalmente entre as tribos de Israel, das quais se destaca a tribo dos filhos de Issacar, berço dos mais notáveis profetas, cujos descendentes, mesmo em vossos dias, revelam ainda notável dom de profecia, tais como Schneider, principalmente, Nostradamus, o vidente francês, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Jeremias, Amós, Zacarias, Malaquias e muitos outros, foram profetas de sucessos comprovados nos livros sagrados, onde se diz que eram profundamente tocados pela graça do Senhor dos mundos. Posteriormente, os apóstolos Pedro, Mateus, João Evangelista e outros discípulos de Jesus, que ouviram o Mestre predizer as dores dos vossos dias, também foram tocados pela graça de profetizar. Finalmente, Jesus, o sublime enviado, ao considerar o fim dos tempos e o juízo final, também usou a linguagem sagrada da profecia. Mateus 24. Pergunta: depois dos apóstolos, existiram outros videntes que poderíamos considerar como sendo bons profetas? Ramatiz: o vidente não é criatura esdrúxula à parte, muitas vezes pode ser vosso contemporâneo, sem que lhe ligue importância, que só o futuro lhe consagrará, porquanto no presente as suas predições podem ser levadas à conta de incongruências mentais. É óbvio que a qualidade exata e o sucesso do profeta só podereis conhecer, substancialmente, após o sucesso dos acontecimentos que ele profetiza. Pedro, o apóstolo, repetiu em parte a profecia de Joel, do Antigo Testamento, feita 610 anos antes de Cristo, e confirmou a mesma no Novo Testamento quando diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente naquele dia derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão. E farei ver prodígios em cima no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue e fogo, e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e ilustre dia do Senhor. Atos 2,17-20. Essa repetição da profecia de Joel, reforçada pela palavra de Pedro, vos ensina que os videntes posteriores à Bíblia e ao advento de Jesus também devem ser considerados com respeito e atenção, para que, devido à desconfiança do homem, não seja negligenciada a absoluta necessidade de reajuste espiritual para a nova moral do terceiro milênio. Pergunta: e quais foram os profetas posteriores aos apóstolos, que podem ser dignos de confiança? Ramatiz: podemos indicar os seguintes: São Malaquias, monge Joanes, cura d'Arço, Catarina de Emeric, o poeta bávaro, Santo Odila, mãe Shipton e outros de menor importância. Alguns, como Júlio Verne, desdobraram sua genial faculdade na tessitura de livros romanceados e de predições científicas, artísticas e filosóficas. Finalmente,
Destacamos Michel de Nostradamus, que já foi um dos profetas do Velho Testamento e cujas profecias em trânsito, apesar de algumas falsas interpretações demasiadamente objetivas, serão concretizadas no seu exato conteúdo até o fim do vosso século. Nostradamus, vidente poderoso, abalizada a voz profética do espaço, deve a sua extraordinária sensibilidade ao fato de ser espírito avançado e também descender, pela segunda vez, da mesma tribo de Issacar, que foi o maior viveiro de profetas assinalados pela Bíblia. Pergunta: no século em que vivemos existe, porventura, algum profeta cuja profecia seja digna de confiança? Ramatiz: na corte de trabalhadores proféticos, entre vós, verificamos que Carl Schneider, também descendente da linhagem dos célebres profetizadores das tribos de Israel, destaca-se como portador de notáveis predições, que deverão concretizar-se também no vosso orbe. Ele se fez paladino da ideia de um mundo melhor entre vós, e sabemos que tem usado o pseudônimo de Nestisbur. Pergunta: para encerrarmos este capítulo sobre a profecia, desejaríamos saber qual o mais insigne profeta que já conheceste sob a tradição da arte de predizer. Poderias indicar seu nome? Ramatiz: é Jesus, o sublime amigo, o Salvador da humanidade, que fez a transfusão da luz crística sobre a superfície anêmica do vosso orbe. É ele a voz profética em que podeis e deveis confiar incondicionalmente, pois o ungido de Deus também profetizou e o fez com sabedoria e fidelidade. Além disso, cumpriu primeiramente em si mesmo aquilo que ensinava, e depois disse ao homem debilitado pelas paixões terrícolas que fizesse o mesmo, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legando-vos junto ao seu evangelho a profecia trágica do fim dos tempos e do juízo final. Mateus 24. Deixou-vos instruções e lições imorredoras para que possais sobreviver espiritualmente aos eventos cruciantes que se aproximam. E, dirigindo-se à humanidade, nessa predição angustiosa e trágica, sabendo a paralítica e cega pelas paixões insofreáveis do instinto animalizado, oferece-lhe a cura através do seu divino evangelho do seu amor, que redime para a eternidade. A Bíblia e sua significação. Pergunta: que podeis dizer sobre as múltiplas opiniões contraditórias quanto à inspiração da Bíblia e à fidelidade dos seus relatos? Ramatiz: a Bíblia é um conjunto de antigos livros do mundo, mas não deve ser considerada como portadora de relatos de comprovação científica, pois o seu valor está na revelação religiosa que encerra, e que vem se fazendo à medida que cresce a compreensão humana. Os espiritualistas creem, naturalmente, na influenciação da hierarquia espiritual sobre a Terra. Em consequência, não podem nem devem desprezar a Bíblia porquanto, apesar de apresentar incongruências e contradições com a moral do vosso século, representa um esforço máximo feito pelos espíritos, no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e as intenções de Deus. É óbvio que não se pode atribuir ao seu texto o caráter de palavra de Deus, porquanto as entidades espirituais que naquela época produziram as mensagens bíblicas tiveram que apresentar a revelação como diretamente provinda da voz de Jeová, o que não quer dizer que proviesse da voz de Deus. A mentalidade dos povos daquela época e o seu modo de vida exigiam que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento, para não surgir a deformidade psicológica. Quanto à versatilidade de doutrinas, seitas e postulados religiosos, derivados todos da Bíblia, a culpa não é do seu texto deficiente, apropriado àquela época, mas da própria ignorância dos homens, que se dividem e subdividem continuamente em nome do próprio Deus, que é unidade. E, se assim é, quanto mais se subdividirão em nome dos versículos bíblicos. Trata-se de um livro cujas noções básicas de sua revelação já vos condicionaram psicologicamente através dos milênios decorridos. Entre o cipoal das afirmações confusas da Bíblia, os espíritos argutos poderão encontrar os fundamentos reais da criação do mundo,
desde que os despojem das alegorias que encerram. Pergunta: estamos vendo, no entanto, que, à medida que a ciência evolui, mais descreda a fidelidade dos relatos bíblicos, que a história de Adão e Eva do mundo feito em 6 dias já se situa entre as figuras das lendas infantis. Ramatiz: Deus sempre se manifestou ao homem através de seus prepostos de anjos, mas de um modo gradativo e compatível com a formação mental das consciências humanas. É por isso que as revelações são feitas de períodos em períodos, por instrutores que cada vez mais se aproximam da realidade divina. Desde Numu, Juno, Anfion, Antúlio, Krishna, Zoroastro, Rama, Moisés, Buda, Jesus, Maomé e Kardec até os reveladores mais modernos, como Helena Blavatsky, Ramakrishna, Maharishi, Krishnamurti e outros. A verdade vos tem sido revelada gradativamente, sem violentar o entendimento humano, ainda imaturo. Quando um revelador está findando a sua missão e prestes a partir do vosso mundo, outro já se agita no berço da vida física, para que a revelação prossiga sem interrupção e seja compreensiva ao homem. Aproxima-se o 3º milênio, considerado o milênio do mentalismo, no qual o compungimento sentimentalista do homem deverá dar lugar a uma poderosa atitude positiva e criadora, menos karma e mais criação, menos fatalismo e mais vontade, menos compungimento e mais otimismo. Há muito tempo os novos reveladores já estão operando no vosso orbe, distribuídos em várias latitudes geográficas, a fim de que se firmem as bases desse mentalismo futuro. A Bíblia ainda é de grande proveito, sob todos os pontos de vista, porque, escoimada de suas figuras alegóricas e das incongruências naturais da moral daquela época, ser-vos-á possível distinguir no seu todo as 2 ordens distintas que disciplinam as revelações posteriores. Primeiramente a hierarquia espiritual, que edifica sob a égide do pensamento original e propulsor da vida cósmica e, secundariamente, o mundo material, do Gênesis de Moisés, que se forma em períodos, ciclos, fases de milhões de séculos, e não durante singelos dias do calendário humano. O grande legislador Moisés não poderia fazer compreender a mentalidade reduzida do seu povo, a verdade de que o Verbo de Deus desencadeia a ação criadora em ciclos completos, conforme a ciência atual já assinala em seus compêndios. O símbolo da cegonha, para contemporizar as curiosas indagações das crianças sobre o seu nascimento, compreendido mais tarde por elas mesmas, ao perceberem a natureza real do mecanismo da produção, é um exemplo do meio que Moisés empregava para ensinar ao povo a origem do mundo. A Bíblia, como repositório que é de comunicações espirituais mescladas com acontecimentos da vida profana dos judeus, torna-se obra muito incoerente quando examinada por outras raças, como a vossa. O Velho Testamento, entretanto, desvencilhado do simbolismo exigível para a época em que foi escrito, é ainda a matriz tradicional da revelação divina. Em seus fundamentos assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus, que Moisés consolidou no Monte Sinai. Pergunta: sem poder fugir a certo constrangimento, devemos dizer que há na Bíblia relatos escabrosos, que pecam contra a boa leitura. Que nos dizeis? Ramatiz: desnecessário seria vos dizer que a moral também evolui, por isso, o que era moral no pretérito pode ser imoral no presente. Por esse motivo, não podeis julgar a vida de um povo de há mais de 2000 anos, aferindo-lhe os valores morais comuns pelos do vosso século. Já temos explicado que, entre os antropófagos, é de boa moral devorar o guerreiro valente, enquanto que para vós isso é imoral e repugnante. No entanto, a moral moderna, que vos permite devorar o suíno, o boi ou o carneiro, é profundamente imoral para a humanidade superior, dos marcianos, que ficaria escandalizada se lhe oferecessem um rim no espeto ou uma costela de porco assada. Em certos povos do Oriente, a poligamia é de boa moral,
porque equilibra o nascimento de mulheres e ajusta o orçamento das famílias numerosas. Entretanto, no vosso país, tal prática seria punida com a prisão. Algumas tribos asiáticas, menos evoluídas do que vós, taxariam de imoralidade o fato de os ocidentais, após o falecimento de um dos cônjuges, permitirem que os sobreviventes se casem outra vez. A moral cristã que Jesus pregou há 2000 anos, e que hoje considerais de ordem superior, foi o que o levou a ser crucificado, porque essa moral era considerada subversiva, estúpida e aniquilante, pois que pedia a renúncia e a submissão, ao contrário da moral sã da época, que era de abocanhar tudo e não renunciar a nada. A Bíblia historia a vida do povo judeu, com os seus costumes e sistemas, que diferem profundamente da ética ocidental moderna. No entanto, nenhuma outra nação do mundo foi tão pura em sua fé para com Deus e tão preocupada com o reinado espiritual da alma. Abrão, quando decide matar seu próprio filho, apenas porque Deus assim ordenara, representa alegoricamente a submissão incondicional que a raça hebreia manifestava ao seu Criador. Embora sejam submissões absurdas e até condenáveis pelo espírito liberal e científico da vossa época, atestam elas a inigualável fidelidade e o sentimento daquela gente para com os poderes superiores. Nenhum povo poderia produzir aqueles pescadores iletrados e camponeses rudes que saíram pelo mundo a pregar uma nova ética contrária à sua própria moral racista e tradicional quando, paradoxalmente, a vossa atual humanidade, tão evoluída, não conseguiu ainda assimilar tão alto padrão nem o evangelho que eles pregavam. A raça que caldeou um Isaías, um Jesus de Nazaré, um Pedro, um Paulo de Tarso, um Timóteo, Maria de Magdala e a pleiade de mártires trucidados depois nos circos de Roma, embora tenha misturado a sua vida profana com a divina e atribuído suas insanidades à própria palavra de Deus, pode ter pregado estranha moral e até aberrativa, na Bíblia, mas doou a maior contribuição à humanidade, como foi o berço do Salvador do mundo. Pergunta, então, devemos ignorar propositadamente esse aspecto bíblico, que para nós é moralmente deformante? Ramatiz, não endossamos textos bíblicos que possam deformar a melhor moral do vosso tempo, mas lembramos que o aspecto imoral da Bíblia, que foi atribuído às presunções divinas, ficou sinceramente revelado à luz do dia, e assim conhecida a vulnerabilidade moral do próprio povo israelita. A sua imprudência infantil, ao expor em público as suas mazelas íntimas e detalhar a violência fanática dos seus líderes religiosos, à conta de vontade imperiosa de Deus, estigmatizou-lhe a tradição. No entanto, a diferença entre a imoralidade judaica, exposta na Bíblia, e a do vosso século, é bem pequena. O judeu a expôs em público, ao passo que a humanidade atual a esconde habilmente. A civilização moderna pratica as mais abjetas e vis torpezas e, apesar disso, continua dentro dos templos religiosos, embevecida com a vontade de Deus. A corrupção crescente, o luxo nababesco, as uniões conjugais modernas, que disfarçam cálculos astuciosos, o desregramento precoce e as intrigas internacionais para o comércio diabólico da morte sob a pseudo-inspiração de Deus, não deveria merecer, também, a urgente atenção de todos os moralistas modernos. Jeová protegia as tribos de Israel contra outros povos e se deliciava com o cheiro de sangue dos holocaustos, mas hoje a religião abençoa canhões, cruzadores e aeronaves de guerra, misturando o Deus de amor, de Jesus, com carnificinas piores que as descritas pela Bíblia. Há 2 ou 3 milênios, era razoável que um povo desprovido da cultura científica do vosso século, desconhecendo a eletricidade, o rádio, a cinematografia e o intercâmbio aéreo, ainda confundisse o seu instinto belicoso e a sua moral censurável com os preceitos divinos. Mas, atualmente, é demasiada a cegueira ou matar-se invocando o nome de Deus para proteger exércitos simpáticos ou para abençoar armas criminosas, destinadas a guerras fratricidas. O povo judeu,
quando compôs o seu livro sagrado, o Velho Testamento, como fundamento religioso de sua vida, mesclou-o de fatos condenáveis, mas assim o fez por excesso de fé e de submissão ao Criador. No entanto, o homem do século XX pratica os mesmos desatinos e alarde de emancipação espiritual, com o agravante de já haver conhecido a Jesus. Apesar da promiscuidade de Deus, na Bíblia, com a censurável moral judaica, tudo foi uma revelação honesta, sincera e até ingênua, sem os artifícios comuns dos povos astutos, modernos, que costumam cultuar duas morais maquiavélicas, uma para uso interno e outra para o público. Se a vossa civilização pretendesse escrever a sua Bíblia, através da simplicidade com que o povo israelita escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado de história humana, pois relataria mazelas muito maiores, de sua vida interior, e ignomínias religiosas, praticadas em nome de Deus, de fazerem arrepiar os cabelos. E também compreenderia, atemorizada, por que motivo já soa a hora do seu juízo final. Pergunta: temos notado o fato de os grandes profetas sempre se originarem dentre o povo judeu. Não haveria, porventura, outras raças capacitadas para germinarem em seu seio outros bons profetas? Ramatiz: desde que o Onipotente reconhecesse em outro povo qualidades superiores às dos judeus, é óbvio que o próprio Jesus não se encarnaria em Israel, se o Mestre assim preferiu. É justamente por ter encontrado entre os judeus o poderoso alicerce espiritual de uma fé pura e absoluta em Deus, sobre o qual pôde edificar o seu divino evangelho. Moisés, no Monte Sinai, lançou as bases do cristianismo, unificando a revelação espiritual sob a égide de um Deus, Jeová. Agindo assim, aplainou o caminho para o Mestre Jesus consolidar a sua obra, dispensando-o do trabalho preliminar de fundir os velhos deuses pagãos, para que se fizesse a unidade necessária ao bom êxito na implantação do Evangelho. Imaginar Jesus dependendo da versatilidade dos deuses pagãos da Grécia, a fim de cimentar a sua unidade deísta, ou então escolhendo Roma para sua pregação iniciática. Onde iria ele buscar aqueles fiéis discípulos coletados às margens dos lagos de pesca ou no seio dos campônios rudes de Israel, cuja fé absoluta os fez abandonar as redes e os comezinhos interesses humanos, para aceitar o convite de um desconhecido, que apenas lhes falava de um reino hipotético de amor e de bondade? Seria crível situar a humilde lição do grão de mostarda entre os sanguinários gladiadores dos circos ululantes de Roma, a lição da mulher adúltera entre os costumes dissolutos das matronas romanas, expor a mensagem de amor e de libertação entre as ferozes legiões conquistadoras, conceituar como normas definitivas os conceitos de sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito e não ameis aos banquetes, aos desregrados do estômago e escravizados ao álcool. Só o povo de Israel, cujo tributo a ele devido à vossa humanidade ainda não conseguiu pagar, poderia confeccionar a moldura viva que, no tempo e no espaço, haveria de realçar a figura angélica de Jesus. A Bíblia, repleta de incongruências atribuídas a desígnios de Deus, mas sincera, estoica e ingênua, é o livro que revela as condições espirituais de um povo profético e tenaz em sua fé. Entretanto, maior pânico vos causaria se fosse escrita por qualquer outro povo da época, que não fosse o judeu, cuja moral mais comum se alicerçava na rapinagem, na escravidão e nas orgias sem limites. Eram nações onde os deuses pululavam para todos os gostos, mesmo para as práticas fecceninas, e que sancionavam todas as bestialidades humanas, inclusive a queima de tenras crianças para o sacrifício pagão. A simples descida de Jesus ao povo israelita, para servir de sede à sua missão, ratifica-o como o mais credenciado espiritualmente para a glória do Messias. E a sua própria Bíblia merece, portanto, um pouco de afeição dos outros povos, porque é um rude alicerce do edifício eterno do cristianismo. O simbolismo do Apocalipse. Pergunta: o último livro da Bíblia,
denominado Apocalipse, contém profecias relativas aos nossos dias e que devam merecer absoluta confiança. Ramatiz, esse livro é realmente um apocalipse, palavra derivada do grego, que significa revelação. É um relato profético, feito há quase 2000 anos, de acontecimentos que deverão concretizar-se fielmente em vossos dias, embora dada a distância com que foram preditos. Apesar de encoberto por símbolos e alegorias, que parecem tornar extravagante a mensagem interior, os espíritos argutos saberão compreendê-la em suas mais importantes revelações, que se referem, especificamente, aos acontecimentos dos fins dos tempos. E, à medida que forem transcorrendo os anos do vosso calendário, mais facilmente se evidenciarão a lógica e a sensatez das predições do evangelista João, escritas na ilha de Patmos e precedidas da seguinte afirmativa: o Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, a João, para descobrir aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer e que ele manifestou, enviando-as por meio de seu anjo a seu servo João. Apocalipse 1,1. Pergunta: o apóstolo João teria sido, então, uma espécie de psicógrafo, que recebeu os relatos sobre o mecanismo da mediunidade? Foi isso mesmo? Ramatiz, a revelação feita a João Evangelista exigia que ele tomasse parte, diretamente, no fenômeno, para que os seus relatos se impregnassem de suas emoções altamente superexcitadas, de modo a impressionarem as massas e os futuros exegetas da mensagem. Se ele apenas psicografasse as comunicações recebidas dos espíritos mentores do orbe, estes é que teriam de adaptar as suas mensagens à força emotiva e compreensiva do terrícola. Deveis saber que, à medida que as almas assumem posições hierárquicas de mais alta responsabilidade, vão se libertando grandemente do sentimentalismo e da emotividade versátil do ser humano. A linguagem dos seus comunicados espirituais endereçados à Terra já não pode rebaixar-se à altura do melodrama terreno, a que já se sobrepuseram por efeito de sua emancipação espiritual. Exigir-lhes isso seria quase uma impossibilidade. Por esse motivo, os técnicos siderais, sob a inspiração divina de Jesus, evocaram o espírito de João Evangelista, quando no seu exílio na ilha de Patmos, e auxiliaram a contemplar no além, no plano astral, os sucessos mais importantes do porvir, impressionando-o com a sua excessiva dramaticidade. O espírito do profeta foi submetido, deliberadamente, a uma visão ideoplástica atemorizante, diante do panorama global dos acontecimentos, e daí ter sido ferido em sua visão pelo espetáculo das chuvas de fogo, dos mares de sangue, dos montes em chamas, dos poços de abismos, ou dos oceanos de mortos. Os quadros que descortinou, as cidades, os mares, os homens e os animais que descreveu, têm significação cósmica, por isso, tudo deve ser encarado em caráter global, em relação ao todo, às massas e continentes, mas não em relação, apenas, às criaturas terrenas, aos credos ou quaisquer grupos isolados. Os técnicos espirituais projetaram e repetiram, propositadamente, na indescritível tela cinematográfica do mundo astral, as imagens que melhor representassem os terríveis sucessos gerais do fim dos tempos, os quais constituem o conteúdo mais importante do Apocalipse. O evangelista João, em visão extraterrena, desprendido do corpo físico, pôde ver e gravar em sua memória etérica todos os acontecimentos futuros, transferindo os respectivos quadros, depois, para sua consciência física. Rememorando, então, o que via em transe, e dominado ainda pelas emoções tremendas que o haviam empolgado no instante da visão, impregnou os relatos apocalípticos de misteriosa energia oculta, mas que, apesar de sua aparência fantasmagórica, não deixa dúvidas quanto à veracidade dos acontecimentos. Essa força emotiva, estranha e latente, que lhe caldeia a revelação,
é que tem mantido o fogo sagrado do interesse pelo Apocalipse, embora a sabedoria da ciência acadêmica queira situá-lo como improdutiva história de fadas, coalhado de símbolos estranhos, e incoerente para com a lógica da realidade material. O Apocalipse é bem um relato assombroso de energia espiritual, onde a linguagem, ainda que quase infantil, representa um poema heroico a realizar-se no futuro. Pergunta: que dificuldades teria o profeta encontrado para relatar esses acontecimentos com imagens aplicáveis aos nossos dias? Ramatiz: é indiscutível a grande modificação que se operou nos setores da ciência, da filosofia, da arte, da religião e na própria sociedade humana, depois que João escreveu o Apocalipse. Compreendereis facilmente que o apóstolo não poderia descrever, naquela época, a imagem graciosa de um automóvel moderno, de lindas cores, a deslizar velozmente em estradas asfaltadas, quando só conhecia a figura de grosseiros carros puxados por animais, em ruas esburacadas. Não se poderia exigir dele que pintasse em cores vivas o luxuoso transatlântico a vapor, ante a simples visão de um precário barco de vela. Nem mesmo o mais abalizado cientista de antanho poderia descrever, com rigor, o que fosse a bomba atômica, conhecendo apenas a pólvora e as leis que lhe regulam a explosão. Isso já vos esclarecemos, com múltiplos detalhes, em outros comunicados em que temos mostrado as grandes barreiras que o profeta tem de atravessar quando em missão antecipada no tempo e no espaço. João Evangelista, como qualquer outro vidente, era um homem portador de deficiências comuns à vossa humanidade, diferia dela, apenas, pelo seu misticismo avançado e por ter chegado à presença de Jesus. Apesar disso, o seu Apocalipse não pôde livrar-se de algumas insuficiências de caráter humano e de defeitos naturais de quem o escreveu. Mas é uma obra inspirada pelo governo culto do mundo, que foi transmitida sob orientação da técnica cósmica, mas apropriada à mentalidade humana do momento. O próprio Jesus deixou-nos, antecipadamente, no Apocalipse verdadeiras senhas para que penetrássemos no mistério dessa revelação, quando se referiu aos fins dos tempos e às dores que adviriam à humanidade nesse evento tão próximo de vós. Pergunta: por que motivo o simbolismo empregado pelo apóstolo, conhecido como João Evangelista, é mais ou menos igual ao de outras revelações antigas ou de outros setores iniciáticos, que não herdaram tradições do povo hebreu? Ramatiz: o Apocalipse de João, o apóstolo, é quase uma confirmação dos mistérios religiosos dos orientais, no que toca ao seu invólucro alegórico. Assemelha-se, em parte, a outros apocalipses de menor alcance, de raças até extintas, serve-se de certo simbolismo partícipe da cosmogonia dos persas, dos sírios, dos egípcios, dos árabes e dos caldeus, principalmente quanto às hierarquias celestes e aos movimentos do sistema planetário e do zodíaco. É preciso, entretanto, que não vos deixeis impressionar exclusivamente pela simbologia própria da tradição iniciática de outras raças. Em sua intimidade, a predição contida no Apocalipse é irrevogável e é matemática em tudo quanto vai acontecer no tormentoso fim dos tempos do vosso século. Confrontando o Apocalipse de João com as antigas profecias, notareis naquele livro, incontestavelmente, inúmeros pontos de concordância com as referidas profecias, de caráter local, assim como o emprego de símbolos usados por Ezequiel, Isaías e Daniel. João Evangelista, o apóstolo de Jesus, que foi a reencarnação do profeta Samuel, socorreu-se muitas vezes de sua memória etérica, do passado distante, aplicando aos acontecimentos do seu Apocalipse vários símbolos de que já se utilizara em vida pretérita, quando profetizava. Pergunta: é fora de dúvida que os acontecimentos trágicos do Apocalipse se referem ao século atual? Ramatiz: a visão foi colhida fora do tempo e do espaço, desaparecendo, portanto, para o profeta, a noção de calendário, restando-lhe apenas a visão do momento ou instante em que os fatos trágicos deveriam ocorrer.
diz ele: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1,3. E o apóstolo dá a entender, claramente, que esse tempo é aquele do qual já profetizara Jesus, como podereis verificar no mesmo capítulo, o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Apocalipse 1,2. É óbvio que o evangelista João só poderia dar testemunho de Jesus Cristo depois que o próprio Jesus se houvesse referido a essas mesmas coisas, sem o que isso não seria testemunho. O profeta do Apocalipse endossou, pois, e confirmou tudo aquilo a que o Cristo já havia feito alusão em suas predicações, as quais, em síntese, dizem que o fim dos tempos seria acompanhado de dores e de catástrofes, mas que ele voltaria para julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo, o lobo dos cabritos, que os bons sentar-se-iam à sua direita e os maus à sua esquerda. Indubitavelmente, Jesus previu essa época de choro e ranger de dentes exatamente para o fim deste século, visto que os sinais proféticos já se notabilizam no vosso mundo conturbado. É por isso que a voz popular afirma que o mundo a 1000 anos chegará, mas de 2000 não passará. Pergunta: há quem considere o Apocalipse como um amontoado de simbolismos, alegorias e lendas, excessivamente dramatizadas pela mente superexcitada do apóstolo João, devido a se encontrar bastante abatido em seu exílio, na ilha de Patmos. Não haverá certa razão para tal julgamento. Ramatiz: várias vezes o próprio apóstolo João chama intencionalmente a nossa atenção para a importância de sua mensagem, quando repete: aqui há sentido que tem sabedoria, ou, então, aqui há ciência. Como toda mensagem profética, que antecede de muito a época de sua completa realização, o Apocalipse também prevê ajustes proféticos que se realizarão, gradativa e oportunamente, à medida que os fatos os reclamarem, explicando-se, então, as primeiras predições. Quando esses fatos vão clareando o sentido oculto dos símbolos e se ajustando perfeitamente a eles, o restante das profecias se torna mais compreensível. Pergunta: gostaríamos que nos desseis um exemplo objetivo dessa compreensão adiantada do restante das profecias. Podeis fazê-lo. Ramatiz: o fato de já saberdes que a alusão de João à Nova Jerusalém é um simbolismo da futura civilização do terceiro milênio, nada tendo que ver com a edificação de uma cidade em lugar escolhido, na terra ou mesmo no espaço, para a morada do povo de Deus, já vos facilita entenderdes outros símbolos, quando se referirem à cidade santa, de vez que já sabeis que eles se referem, também, à próxima humanidade terrena. Consequentemente, a afirmação apocalíptica de que não entrará na cidade santa coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro. Apocalipse 21,27, levar-vos à compreensão de que no mundo da futura civilização do terceiro milênio, cristianizado, não poderão reencarnar-se espíritos inclinados à falsidade ou a coisas abomináveis, pois que agasalhará uma humanidade selecionada entre os que tiverem sido julgados no fim dos tempos. Pergunta: a finalidade do Apocalipse é apenas a de chamar a atenção para a seleção de espíritos a realizar-se no juízo final? Ramatiz: o Apocalipse tem em mira, acima de tudo, descrever a tremenda fermentação de ordem psíquica e física, que há de preceder ao estabelecimento da civilização cristã que deverá imperar no terceiro milênio, mas a revelação de ordem geral, endereçada ao campo objetivo da arte, da ciência, da filosofia, da religião e da moral humana. O estudioso que se mantiver acima das formas materiais da alegoria poderá distinguir nela uma alusão às várias esferas do trabalho humano, que sofrerão modificações relativas aos seus mistérios. Pergunta: ser-nos-ia possível, porventura, encontrar alusões claras ao terceiro milênio, no Apocalipse de João Evangelista? Ramatiz:
confirmando todas as revelações anteriores de outros videntes e profetas e, depois de aludir, em termos trágicos à peste, à fome, à morte e à destruição, João pregou que o epílogo disso tudo será a existência de um mundo de completa paz. Na descrição simbólica da Nova Jerusalém, a Cidade Santa, ele identifica a humanidade do terceiro milênio, em vias de completa cristificação, após a seleção do joio e do trigo e a migração dos esquerdistas do Cristo para outros mundos inferiores, dizendo: "E vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não é". Apocalipse 21,1. Nessa visão descreve exatamente os continentes novos, que hão de formar-se após o deslocamento dos oceanos, em consequência da próxima elevação do eixo da Terra. Na expressão "o mar já não é", está claramente indicado que o mar desaparecerá, em certos pontos, sendo substituído por terras emergidas. O caráter e a posição espiritual superior da humanidade do terceiro milênio estão implicitamente descritos, quando João prediz: "E as nações caminharão à sua luz, a luz do Cristo, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra". Apocalipse 21,24. Porquanto o espírito cristão da futura humanidade dá-lhe-á o caráter de nações caminhando sob a inspiração do Cristo e, consequentemente, pacíficas, laboriosas, fraternas, evangelizadas e distanciadas de extremismos separativistas. E os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra, isto é, os poderosos, os privilegiados, os sábios e todos os que possuírem a realeza da sabedoria, da ciência e do poder público, quais reis em suas esferas de ação, não mais viverão para sua própria glória, dentro de exclusivismos interesseiros e egoístas, mas para a glória e honra do Cristo, como prepostos abençoados, ao serviço de Deus, para o bem do mundo. Os esquerdistas não inscritos no livro do Cordeiro não mais se reencarnarão no vosso mundo, no terceiro milênio. Não entrarão na Cidade Santa, porque cometeriam abominações. Apocalipse 21,27. O espírito messiânico do Cristo, representado pela luz do dia, impedirá a presença da noite, significado das trevas de iniquidade, conforme afirma o apóstolo, e as suas portas, da cidade, não se fecharão de dia, porque noite não haverá ali. Apocalipse 21,23.25. Diz mais o profeta: no meio da sua praça, e de uma e de outra parte do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 frutos, produzindo cada mês o seu fruto, e as folhas das árvores servem para a saúde das gentes. Apocalipse 22,2. Nesse conceito situa-se o progresso, o verdadeiro aproveitamento do trabalho e labor espiritual da humanidade do terceiro milênio. O apóstolo serve-se da comparação com uma praça, comumente o local principal de uma cidade, o ponto de convergência de seus habitantes, o centro da coletividade, para explicar que esse labor constitui o seio, o coração da atividade humana da Cidade Santa, ou seja, da civilização escolhida, do próximo milênio. No meio dessa praça está a árvore da vida, que significa o alimento, a energia, o recurso e o ensejo para que as almas se elevem aos planos superiores. É a oportunidade certa e fecunda, que libertará dos ciclos reencarnatórios e consolidará a consciência para a felicidade eterna. Essa árvore da vida é a faina criadora, para o contínuo crescimento espiritual, produzindo em cada mês o seu fruto, seja um total de 12 frutos, seja um total de 12 meses de trabalho fecundo e de aproveitamento completo, nessa cidade entre cuja humanidade já não se conhece mais o desperdício de tempo, a ociosidade e a inconsciência da responsabilidade pessoal, porque todos trabalham e produzem para a verdadeira vida do espírito. Essa Nova Jerusalém situa-se bem distante da negligência atual do vosso século, em que as criaturas caminham um passo adiante, em direção ao Cristo, e 1000 passos para trás, sob o convite de Satã. Nos mundos físicos, as folhas da árvore da vida, ou seja, as aflições,
as decepções e outros sofrimentos próprios do aprendizado espiritual, sempre terminam purificando, retificando e curando as enfermidades da alma. Servindo-se das alegorias em trânsito na época, evocando o simbolismo do Aqueronte ou do Letes, o rio do esquecimento, o apóstolo João citou a árvore da vida também de uma e de outra parte do rio, ou seja, na outra margem do além, nos planos invisíveis em torno da terra, em que ela também está plantada. Essa sua comparação é de profunda significação porquanto, feito o julgamento dos vivos e dos mortos e a seleção dos da direita e da esquerda do Cristo, aquele labor fecundo, da árvore da vida espiritual, se estenderá, também, ao próprio plano astral que circunda o vosso orbe. Confirmando, ainda, que a profecia é elusiva à humanidade do terceiro milênio, o profeta reforça as suas palavras, dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida, e para entrarem na cidade pelas portas. Apocalipse 22,14. Está claro o pensamento do apóstolo quanto ao valor excepcional do sacrifício, do martírio e da renúncia que os trabalhadores do Senhor, os poucos escolhidos, hão de demonstrar com a lavagem de suas vestiduras no sangue do Cordeiro, em holocausto amor para com as criaturas desesperadas no fim dos tempos. Essa abdicação sacrificial, representativa de absoluto amor ao próximo, distinguirá os da direita do Cristo, aqueles que se reencarnarão, futuramente, no mundo melhor da civilização do terceiro milênio, para terem parte na árvore da vida, que dá a seiva necessária para o crescimento angélico da alma. Como se trata de espíritos já selecionados no juízo final que se aproxima, predestinados, portanto, para a direita do Cristo, deverão eles entrar na cidade pelas portas, isto é, pela reencarnação oficial, determinada especialmente pelo alto. Os novos cidadãos penetrarão, portanto, através dos recursos normais à humanidade do próximo milênio, porque serão portadores de passaportes correspondentes à alta espiritualidade, por terem sido reconhecidos em sua compostura crística de direitistas, oficialmente integrados na árvore da vida superior. Quanto aos esquerdistas, aos impuros e exilados, clandestinos, portanto, ficarão impedidos de penetrar na cidade santa, da nova civilização, pelas portas naturais da vida física. Pergunta: através do Apocalipse poderíamos também prever que, no fim dos tempos, surgirá na Terra um clima de voluptuosidades, tão excitante, que acentuará e estimulará o desregramento e a inversão dos valores morais. Não é o que se depreende de vossas mensagens? Ramatiz, o Apocalipse não só assinala, como ainda põe em destaque o impulso lúbrico, animalizado, a sugestão imperiosa para que as criaturas deem pasto aos seus desejos torpes e a sua volúpia deletéria, que atualmente já está recrudescendo entre vós. O evangelista diz-nos claramente o seguinte: aquele que faz injustiça, faça ainda, e aquele que está sujo, suje-se ainda, e aquele que é justo, justifique-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 22,11. É o resultado exato do que já vos explicamos alhures, referindo-nos à presença do astro intruso, que há de modificar o eixo da Terra, provocando também a saturação do meio com o seu magnetismo primitivo, inferior, e produzindo as condições propícias para que os desregrados em potencial se revelem definitivamente. E como entre os muitos chamados poucos serão os escolhidos, subentende-se que esses poucos escolhidos serão as almas indomáveis pelo mal, de ânimo férreo, corajosas e evangelizadas, capazes de resistir aos impactos vigorosos do magnetismo sensual atuante e de se imunizarem contra a inversão moral. Em contraposição aos súditos da devassidão e do gosto pervertido pelo psiquismo invigilante, esses poucos demonstrarão absoluta renúncia e sacrifício, oferecendo poderosa reação crística aos estímulos inferiores. É por isso que o vidente de Patmos diz: e aquele que está sujo, suje-se ainda,
enquanto também conceitua, e aquele que é santo, santifique-se ainda. É a perfeita identificação do juízo final, a derradeira oportunidade de satanização completa ou de cristificação definitiva, os quadros perfeitos dos da direita e da esquerda do Cristo, do joio e do trigo, do lobo e da ovelha. Os que estiverem sujos, devido à fermentação deletéria em suas almas, que façam explodir a luz do dia essa corrupção e maldade, expondo-se logo e de uma vez ao julgamento comum da humanidade, para que se lhes conheçam as verdadeiras intenções ocultas, mas, também, na lisura de seus procedimentos, pautados pelo Evangelho de Jesus, os santos se farão reconhecer pelos seus atos meritórios, pelo seu sacrifício e pela sua renúncia em favor do bem da humanidade. A separação implacável, que se aproxima rapidamente da vossa humanidade, há de comprovar, indiscutivelmente, quais as almas que estão inscritas no livro do Cordeiro e as que estão fora do livro da vida e não se alimentam do Cristo. Pergunta. Meditando sobre o Apocalipse, estranhamos o fato de não se encontrarem neles explicações claras sobre o julgamento dos vivos e dos mortos, predito por Jesus. Podeis auxiliar-nos a compreender bem o pensamento de Jesus, em confronto com o de João Evangelista. Ramatiz, reza o Apocalipse, e o mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os seus mortos que estavam neles. E se fez juízo de cada um deles, segundo as suas obras. Apocalipse 22,13. Os mortos também foram julgados, segundo afirma João, quando diz que o mar deu os mortos que estavam nele, ou seja, os vivos que haviam perecido no mar e, pelas palavras seguintes, se vê que também foram julgados outros desencarnados, a morte e o inferno deram os seus mortos. Deveis compreender que a morte ou o inferno só poderiam dar almas dos mortos. E se fez, então, o juízo de cada um deles, isto é, de cada um dos grupos de vivos e mortos, segundo as suas obras, o dos vivos, ou encarnados, pelos seus atos finais no exame apocalíptico, e o dos mortos, ou espíritos já desencarnados, obsessores, vingativos, impiedosos, corruptos e diabólicos, que são os mortos dados pela morte ou pelo inferno. Pergunta. Alguns afirmam que o Apocalipse encerra uma enorme confusão de símbolos, que se referem quase sempre aos mesmos acontecimentos, que são explicados sob figuras diferentes. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz, o profeta envidou os mais ingentes esforços para ajustar, às pressas, as suas profecias, os símbolos de todos os matizes, que lhe acudiam à mente em transe, a fim de despertar contínuas associações de ideias nos futuros interpretadores do Apocalipse, através de vários símbolos de naturezas diferentes, mas apropriados ao mesmo conteúdo íntimo. Ele procurou avivar o espírito principal da profecia, que é exatamente o de chamar a atenção para o desregramento coletivo e os acontecimentos lastimosos do fim dos tempos. Quando alude à Cidade Santa, a Nova Jerusalém ou a Cidade das 12 Portas, varia a expressão exterior dos símbolos, mas o conteúdo, para a interpretação deles, é sempre o mesmo, pois o profeta refere-se exclusivamente à civilização do terceiro milênio. Revelando os sinais da glória do Espírito cristificado, ele sempre alude a lâmpadas, coroas de ouro, estrelas, sóis refulgentes, fachos luminosos e relâmpagos fulgurantes, empregando uma simbologia tendente a fixar na mente humana a impressão de que a alma angélica sempre se revela por sinais deslumbrantes. Na realidade, o que vos parece confusão de símbolos é riqueza sinonímica, que fazia parte da mistagogia dos orientais e de todos os povos antigos, cujas revelações exteriores, pródigas de imagens e símbolos, convergiam, no entanto, para a mesma revelação interior. Era um processo inteligente de avivar a memória, com insistência, através de evocações aparentemente variadas, mas sempre associadas ao mesmo conteúdo. Essa simbologia faz lembrar a taquigrafia, que é um conjunto de sinais que devem ser traduzidos com atenção,
sem exorbitar da técnica e da ciência humana, porque falam uma linguagem única em seu todo. Assim como a taquigrafia oferece um conjunto de sinais que divergem da forma costumeira de se escrever, porque abrange mensagens mais longas, com menor quantidade de sinais ideográficos, o aspecto teatral, confuso e verborrágico, do Apocalipse subordinou-se também a um tipo de simbologia da qual o apóstolo se utilizou como sendo a mais viável. Essa simbologia está repleta de imagens do céu e do mecanismo das constelações, correspondentes a sinais que realmente precedem as revoluções do tempo, as modificações dos povos e as probabilidades astrológicas de alterações siderais. Entretanto, o Apocalipse deve ser estudado à luz da razão comum dos tempos atuais, e seus símbolos ajustados aos acontecimentos naturais, que não discrepem das leis comuns. Os acidentes materiais, catastróficos, que ali se disfarçam sob o envoltório da alegoria, serão eventos implacáveis. João previu que realmente já se acha estabelecido como detalhes do grande plano sideral, no tocante às modificações do vosso orbe, em concomitância com outras variações no sistema solar. Trata-se de acontecimento compulsório, submetido aos poderes mais altos, em perfeito ajuste de providências contra o desregramento moral para o qual já se encaminha, celeremente, a humanidade terrena. Em face da atual situação psicológica do vosso mundo, qualquer psicólogo, mesmo incompetente, poderá definir o rumo para o qual se dirige o homem. Superexcitado e afogado pelas paixões descontroladas, ele se fascina ante o prazer deletério e foge deliberadamente das suas responsabilidades espirituais. O desregramento atual é apenas a conclusão das premissas anteriores das corrupções locais, que constituíram as preliminares isoladas dos desvarios da Babilônia, Sodoma, Gomorra, Pompeio e Herculano. Pergunta: por que motivo o Apocalipse relaciona continuamente suas profecias com os números 7 e 12, em suas narrativas simbólicas? Notamos a prodigalidade com que se referem a 7 anjos, as 7 castiçais, 7 selos, 7 cornos, 7 cabeças, 12 fundamentos, 12 portas, 12 estádios, 12 nomes, etc. Trata-se de simples alegorias ou de disposições arquitetônicas na revelação? Ramatiz, Pitágoras já vos disse que 7 é o número sagrado e perfeito. 7 é o número das ideias benéficas ou maléficas, tradição que se conceituou desde os povos árias. O setenário, presente em todas as manifestações principais, tanto no vosso mundo como no cosmo, é o número perfeito que sela um remate supremo à perfeição criadora do Pai. Corresponde, também, ao número dos planetas astrológicos, que tem suas esferas heteroastrais em contínuo intercâmbio e influência com a aura astral da Terra, produzindo as combinações fluídicas do campo astronômico do vosso orbe e as disposições descritas na pitoresca linguagem da astrologia. O número 12 identifica um profundo juízo entre os israelitas, e esteve sempre presente em todas as suas mais importantes renovações de ordem espiritual e consolidações de poderes no mundo. 12 eram as tribos de Israel, das quais a de Issacar forneceu a melhor e maior cota de profetas sagrados da Bíblia. Essas tribos descendiam, também, dos 12 filhos de Jacó, conforme narra o Gênesis. 12 é o número de meses do ano, 12 dos apóstolos, 12 são os planetas em torno do Sol, 9 dos quais já estão descobertos por vós. Mas o Apocalipse ainda empresta maior importância à significação do número 12, porque se fundamenta nas 12 constelações do zodíaco, em cujos limites se opera a movimentação de todo o vosso sistema solar. É justamente na área dos 7 planetas astrológicos e dos 12 signos zodiacais que se firma basicamente a narrativa apocalíptica de João o Evangelista, porque, no estudo atencioso das cartas astrológicas e da posição dos astros, em seus signos periódicos,
Os astrólogos científicos sabem armar as equações que melhor traduzem as épocas e o tipo dos relatos do Apocalipse. O próprio sistema astrológico do vosso orbe está claramente subentendido na figura apocalíptica do castiçal e dos 7 braços e, também, na dos 7 castiçais e das 7 estrelas, perfeitamente alusivas ao Sol, Lua, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Saturno e Marte. É pena que a exiguidade desse trabalho não nos permita alongarmos-nos em minudências comprobativas. Pergunta: o